Vamos elevar o pensamento a Deus e Jesus. Vamos agradecer por esse dia, por esse lindo dia, por essa linda tarde de sol, com ventos calmos, com o Guaíba no seu leito normal. Vamos agradecer por aqui estarmos nessa festividade dos 45 anos de criação da nossa amada Sociedade Espírita Casa do Evangelho, ou simplesmente acesse. Vamos agradecer por aqui estarmos. Ela que é um farol que tem ajudado a tantas pessoas, que modifica destinos, que faz muitas pessoas se conhecerem a si mesmas, refletirem, mudarem, faz as pessoas encontrarem Deus, faz as pessoas acreditarem. E tudo começa com o acreditar. Graças te damos, Senhor. O tema da palestra de hoje é a Casa do Evangelho e os seus 45 anos. A gente começa pelo Chico Xavier, lá em Minas. Chico Xavier, na década de 50, estava em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E ele já tinha tomado a iniciativa de fazer um trabalho junto a comunidades carentes. A ideia era levar o Espiritismo para comunidades carentes. Em 1976, um grupo de trabalhadores lá do Bezerra de Menezes teve essa ideia de fazer aqui também. Em 76 houve uma enchente e as nossas ilhas foram invadidas pelas águas do Guaíba. Muitas pessoas tiveram as suas casas inundadas. E aquele grupo de trabalhadores resolveu vir para cá. Não havia prédio. Eles se reuniam aqui, se dividiam em grupos e iam nas casas ler o Evangelho, levar a palavra de Jesus, levar o Espiritismo. Davam passes, frutificavam a água, dependendo do caso, eles anotavam o nome da pessoa e encaminhavam uma orientação, uma OLF, lá no Bezerra de Menezes. E traziam, na semana seguinte, traziam essa orientação para a pessoa. Explicava e às vezes até vinha a homeopatia. Quem é mais antigo um pouco sabe que lá no Bezerra tinha homeopatia na Sociedade Espírita, Allan Kardec tinha. Eu não sei se ainda tem. O Bezerra, depois de uma determinada época, de uns anos para cá, o Bezerra decidiu não ter mais essa parte da homeopatia. Mas naquela época havia, eram os glóbulozinhos e, enfim, foi uma primeira chegada assim, na população tranquila. E disso surgiu a ideia de fazer uma casa espírita aqui, para que o maior número de pessoas fosse atendido.
tinha uma trabalhadora, a Dona Hilda. Dona Hilda tinha uma casa, um chalé de madeira lá na praia. E ela doou o chalé. Foi a primeira sede da Casa do Evangelho, aqui nesse terreno. A casa, eu não tenho ideia se ela foi desmontada e colocada em cima do caminhão, ou se eles simplesmente agarraram ela. Foi desmontada? Sandra, obrigado. Foi desmontada e remontada aqui. E aí começou a primeira sede física da casa. Então começaram a fazer os primeiros trabalhos, palestra e tal. No dia 31 de agosto de 1980, foi eleita, foi empossada a primeira diretoria da casa. E o primeiro presidente foi o nosso saudoso querido, seu Ilvo Darcy de Mello, que é o pai da Sandra, né? Sócio do Rafael, atual presidente da casa. O seu Darcy foi uma pessoa que fez um trabalho de muito amor, de muita dedicação. Eu, nessa época que o Sr. Darcy estava ativo por aqui, eu ainda não vinha na casa, comecei a vir em 99, mas a Regina, minha esposa, vinha a partir de 90. E eu lembro que um dia fui levar ela disse: tem um sopão. O Sr. Darcy era um dos entusiastas do sopão, né? Eram os panelões gigantescos. E eu levei a Regina lá na Voluntários da Pátria. Eu acho que era uma oficina mecânica, né, Sandra, que tinha lá, e tinha um salão onde a gente chegava e via os panelões lá. Então, os próprios trabalhadores, como voluntários, faziam o preparo do sopão, depois botavam na Kombi do Sr. Darcy. O Sr. Darcy vinha com a sua Kombi, chegava e distribuía para a população. E assim foi indo. Algum tempo depois, veio a primeira sede de alvenaria, este prédio que está aqui do lado, que foi, primeiro, acho que a primeira parte era o salão, depois fizeram um puxado, né, Sandra? Não foi feito tudo ao mesmo tempo, né? O segundo piso veio mais tarde, porque começou a crescer os trabalhos da casa. Então, nessa sede ali, tinha palestra, tinha o passe, a desobsessão, o apoio espiritual, tinha, enfim, boa parte dos trabalhos, orientação mediúnica, espiritual, tinha um fraterno, e veio vindo a coisa. Então, os primeiros trabalhadores não estão mais, alguns deles já estão na pátria espiritual. Lembro da Dona Elvinha, do seu Joaquim, marido da Dona Elvira, pais da Magda Bortim, da Maga dela. Tínhamos a Alice, a Helena Alice. O Danilo está entre nós ainda, mas a saúde não tem permitido ele vir até a casa.
E tinha o Osmarino, e tinha umas figuras folclóricas, né? O Oleno. Quem conheceu o Oleno era irmão do Osmarino, alto, magro, e ele tinha uma personalidade assim, que ele enchia os lugares com a sua presença. E ele, além de tudo, tinha umas tiradas muito bem-humoradas na vida. A Casa do Evangelho, ela auxiliava, inclusive, a parte material dos habitantes, dos frequentadores das ilhas aqui. Às vezes a pessoa estava doente e se providenciava medicamento, se providenciava até levar a pessoa no médico, se providenciava levar a pessoa na emergência. E também se fazia um enterro. Certa vez nos contaram que faleceu um senhor, era um senhor alto e magro, e os trabalhadores foram lá no armador, no fabricante dos caixões, e nós queremos ver aí um caixão. Meu irmão nosso que faleceu, e disse que altura tinha. Ninguém sabia a altura. Aí o Oleno disse assim: ele tinha a minha altura. Pois é, mas aí escolhendo aquele monte de caixão, o Oleno pegou um lá, escolheu e disse: deita o caixão no chão. Aí o Oleno se deitou no caixão. Disse: este aqui serve. E aí resolveram, não tinha fita métrica, né? A fita métrica foi o Oleno. Então, desses fatos pitorescos que aconteceram na casa. A Casa do Evangelho tinha evangelização, não podemos esquecer. Falando um pouco ainda sobre o trabalho anterior a haver a fundação, tinha uns grupos que vinham sábado, alguns vinham sábado à tarde e outros vinham domingo de manhã, e eles se dividiam aqui pelos moradores das ilhas mesmo, foram fazendo amizade, né? A Casa do Evangelho foi fazendo amizade. Coisas que eu lembro do tempo que eu comecei a frequentar, no início da minha vinda aqui, ano 2000, por aí, 99, agosto de 99, o agosto tem alguma coisa a ver com a casa, tem a ver com a minha vinda também, porque era agosto de 99. A situação econômica e financeira da comunidade, ela era bem mais pobre do que é hoje. Às vezes a gente chegava e sentia um cheiro diferente. O pessoal criava porcos que tinha chiqueiro, e o chiqueiro desprendia um cheiro muito forte. Tinha muita carroça puxada a cavalo, né? E era comum o trânsito de carroças por aqui. A Ilha dos Marinheiros, naquela época, a comunidade vivia da reciclagem do lixo. E eles traziam o lixo, né, com as suas carroças. Então, foram compondo assim, a sua vinda aqui, o crescimento da casa. Com o passar do tempo, começaram a haver as enchentes mais frequentemente. Nos anos que eu trabalhei aqui, de 99 até hoje,
de diversas enchentes, mas elas não eram tão violentas como aquela que teve no ano passado, em maio de 2024. Quando vinham essas enchentes, às vezes não se podia chegar aqui na casa. O pessoal, os trabalhadores, faziam uma palestra ali embaixo da ponte, davam passe, lia-se o Evangelho e trabalhos também que foram feitos, distribuição de roupas, distribuição de alimentos. Aqui nesta casa, aqui ao lado, durante muitos anos, o pessoal chegava para a palestra, assistia à palestra e ao final, cada um recebia uma sacolinha com gêneros, com alimentos. E esses alimentos eram doados. A Casa do Evangelho tinha determinadas entidades que eram provedores desses gêneros alimentícios. Durante muito tempo, tinha a Associação Gaúcha dos Atacadistas, Supermercadistas, na qual trabalhou o nosso Paulinho, Paulo Sérgio Pereira, trabalhava lá. E todos os meses, num determinado dia, num determinado horário, vinha um caminhão e ele descarregava umas sacolas ali. E o pessoal, depois, os trabalhadores, eram sacolas grandes, desmembravam os gêneros e repartiam. E então, esses gêneros dessa doação, eles duravam um mês, até o mês seguinte. Dava para um mês para entregar para as pessoas daqui da comunidade. Durante esse tempo, além da assistência da evangelização, tinha também o acompanhamento às mães gestantes. Tinha uma irmã nossa que não está mais, eu lembro da Maria, que fazia acompanhamento com as mães gestantes, buscando trazer assim para elas a importância de estar gerando aquela criança, aquele bebezinho que estava ali, sob a ótica espírita. Um irmão nosso que estava reencarnando, estava no processo da reencarnação e procurando, enfim, trazer para as nossas irmãs, as mães gestantes, a importância de conversar com a criança, de dar carinho para a criança e depois, de trazer as crianças para a evangelização. Eu não tenho ideia de como está hoje, não tenho muitas notícias, mas naquela época havia muita violência aqui nas ilhas, muito tráfico, e às vezes a bala comia. Tinham grupos, enfim, que se gladiavam aqui. Então, era muito importante trazer essa gurizada para cá, buscando afastar eles do tráfico, procurar trazer para eles uma visão pacífica, harmoniosa da vida. Então, muito importante o simples fato
de se ter uma casa espírita num lugar mesmo onde haja violência, esse fato, só pela prece, pelas preces que são feitas, ajuda para pacificar a comunidade ao redor. Certa vez, estivemos lá na Bahia, na Mansão do Caminho, onde era o Divaldo Pereira Franco, que fundou a Mansão do Caminho. E era no domingo, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Divaldo na Mansão do Caminho. Era um salão como esse, não tinha muita gente, domingo de tarde. O Divaldo proferiu a palestra e, se ele viesse a Porto Alegre, terminava uma palestra, era filas quilométricas para falar com o Divaldo. Lá, nós conseguimos falar com ele sem entrar na fila, praticamente. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a Mansão do Caminho foi construída na favela do Pau da Lima, ao redor ali, de onde ela está. Nessa época tinha a favela. E eu perguntei para o Divaldo como era ali a situação da violência. E ele disse: olha, aqui tráfico nós temos, tem muito tráfico, mas graças às nossas preces, às nossas vibrações, nós não temos mortes, nós não temos tentativas de assassinato. Nós temos aqui o ambiente é mais pacificado. E ele falou com muita certeza que aquela pacificação, que aquela não violência, aquela diminuição da violência era por causa da vibração deles, das preces. Com o passar do tempo, com as enchentes, nos últimos anos começaram a vir as enchentes, mas já lá pelo ano de 2006, por aí, já havia a ideia de construir uma outra sede, de construir uma sede maior, em mais condições, e que fosse de preferência imune às enchentes. Vou mostrar para vocês. Eu estou na Globo, eu tenho que mostrar aqui. Essa altura da parede, tá? Ali naquela casa, muitas vezes o bueiro transbordou e ficava a marca marrom na parede. Isso foram anos seguidos. E isso reforçou a ideia de que fosse construída uma sede que fosse, tanto quanto possível, imune às enchentes. No ano de 2024, essa casa aqui já estava parcialmente, esse prédio já estava parcialmente construído, já estava todo edificado, mas faltavam acabamentos. André, levanta a tua mão e bota ali na porta, por favor. Ali na porta. A água chegou ali. Tinha marca marrom naquela porta ali. E vocês imaginem, esse prédio aqui, ele foi construído 1,5 metro de altura do nível da rua, já pensando em prevenir enchentes. A enchente de 2024 foi de uma tamanha violência, que a nossa casa foi atingida. Muitos materiais foram perdidos, enfim. Mas enfim, a casa aqui está. A casa aqui está. 45 anos depois, ela está concluída. Faltam pequenos acabamentos, mas a casa está concluída.
houve época que eu como presidente, né, e os presidentes anteriores, a gente tinha a ideia, a gente tinha a vontade, mas de onde viriam os recursos? Né? E a Gelsi, a nossa querida Gelsi, que é a diretora espiritual dessa casa, sempre dizia assim: quando chegar o momento, os recursos vão aparecer e a casa vai aparecer, ela será construída. E isso começou a acontecer, né? Um pouco antes do ano de 2021, em abril de 2021, foi assinado um contrato, né? Aí recursos começaram a chegar, na casa não tinha todo o valor, mas tinha um valor para começar, então começaram a fundação, né? Começou a fundação por aí. E aí depois os recursos foram chegando, e devagar ela foi sendo construída e chegou nesse ponto que está hoje, né? Que a gente tem muito que agradecer a muitas pessoas que trabalharam, a muitos doadores, né? Ao esforço das diretorias, as pessoas que perderam noites de sono, que se preocuparam, que se privaram de muitas coisas, né? Eu não vou dizer nomes para não cometer injustiça de dizer alguém que eu ter esquecido alguém, né? Mas foi um esforço coletivo, amparado pela espiritualidade, resultado dessa nossa casa. A casa tem 984 metros quadrados, 924 metros quadrados em 2 pisos e elevação de 1,5 metro do nível da rua. Esse ano teve enchente, né? Algumas moradias foram atingidas, infelizmente, uma parte da ilha foi inundada, mas aqui, a nossa casa foi resguardada por causa desse 1,5 metro. Né? Por que o nome Casa do Evangelho? A começar porque eles começaram aqui andando, aqueles primeiros, antes de ter a casa, eles iam de porta em porta lendo o Evangelho, né? Lendo o Evangelho. E aqui eu encontrei um folhetinho. A escolha do nome foi feita em consenso pelos voluntários pioneiros com a inspiração da espiritualidade superior, em função de como surgiu a instituição. Divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita nos lares de uma comunidade carente. E aí tem um adendo aqui. Assim como no cristianismo nascente, o Mestre Jesus pregava o seu Evangelho junto com os apóstolos nos lares, nas comunidades formadas pelos excluídos, invisíveis para os poderosos do mundo atual. Jesus também ensinava o Evangelho no início. E aqui, no século 20 e 21, a Casa do Evangelho segue os passos do nosso Mestre. Vou ler algumas coisas que chegaram para mim sobre a Casa do Evangelho, né? O que vem pela frente? Já estamos chegando no horário. Nesses 45 anos passados, desde a fundação da Casa do Evangelho, a situação econômica e social da comunidade da Ilha Grande dos Marinheiros melhorou.
ponto de vista espiritual, houve também progresso. Para os próximos 45 anos da Casa do Evangelho, continuará cumprindo com seus objetivos estabelecidos na sua fundação. Quais são os objetivos? Estudo e divulgação espírita, levando o consolo, o esclarecimento, através do despertar das consciências para a realidade da imortalidade da alma, da continuidade da vida, da paternidade divina e, portanto, da irmandade entre toda a humanidade e da busca constante da melhoria dos seres humanos, desenvolvendo os valores de paz, fraternidade, solidariedade e amor ao próximo. Então, sim, Pai, para dar veracidade às tuas palavras e caracterizar também a simplicidade da nossa casa, eu tive a felicidade de participar desse grupo de fazer Evangelho das Lares. Naquela época não existia casa aqui. Queres dizer no microfone, porque nós estamos na Globo? Não, tá bom. O importante é essa. Nós estamos construindo isso. Nós fazemos parte dessa história. Isso que é legal. Tá, não sei se saiu no áudio, mas o irmão Éder foi um dos pioneiros. Está dando o seu testemunho aqui. Um daqueles que estava lá, né? Temos a Cissa aqui também que estava lá, né? E ela não quer que fale. Eu não estou aqui. Então vamos fazer a nossa prece, com a graça de Deus, vamos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores amigos. Obrigado, Senhor, por esse momento de consagração. Sonhar é preciso, sonhar é importante. Houve um momento em que essa casa não existia e que parecia um sonho. Mas os trabalhadores sonharam e esse sonho hoje é realidade. Sonhar é preciso. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por este sonho ter se tornado realidade. Muita paz para todos nós.